Velho Nerd na área hoje para falar sobre um quadrinho que eu não vejo tanto hype ultimamente a respeito dele, mas que eu acredito que poderia ser relançado numa edição absoluta, porque é um quadrinho introdutório para você que quer conhecer o Superman. E eu tô falando do Superman As Quatro Estações, tá aqui na minha mão. Esse aqui eu adquiri no sebo Kryptonita, aqui em Belém, como se ele tivesse saído da gráfica. E essa publicação é de 2018. Muitos anos se passaram e ela finalmente chegou à minha mão. E assim, eu quando terminei de ler esse quadrinho fiquei pensando uma, duas, três vezes. Esse sim é um daqueles quadrinhos que merece uma edição absoluta. Se você está assistindo esse vídeo em 2025 ou depois de 2025, saiba que a gente vai ter o lançamento em julho de 2025 do novo filme do Superman, com o James Gunn dirigindo, ele à frente do DCU, e eu espero de verdade que esse aqui seja um quadrinho que inspire o que a gente pode imaginar desse novo perfil do Superman daqui para frente no DCU. Então, roda a vinheta e vamos falar mais um pouquinho sobre Superman As Quatro Estações. E antes de começar a falar sobre o quadrinho, eu te peço, você que está chegando agora por aqui, não custa nada, dá o like no vídeo, te inscreve aqui no nosso perfil, compartilha com a galera, o vídeo também vai ser muito interessante. Além de tudo isso, ver aqui vocês empolgados nos comentários para a gente conversar sobre Superman, sobre outras obras da Nona Arte. Olha, para que o vídeo chegue até você, considere também ativar o sininho para que você seja notificado. E eu tenho links aqui na descrição do vídeo para você adquirir quadrinhos, para você fazer a festa nesse final do ano. Estou deixando o link da loja Mundos Infinitos, que é apoiadora aqui do nosso projeto. Tem o meu link na Amazon também. Enfim, você pode contribuir com a gente comprando pelos links aqui embaixo. Vai ser muito legal também contar com vocês para esse velho verso se expandir cada vez mais. Bom, e eu quero falar aqui com muito carinho sobre esse quadrinho porque, penso eu, a gente tem uma obra-prima do Homem de Aço. Acredito que esse quadrinho, galera, ele é muito mais do que um quadrinho convencional. Eu falei isso na introdução do vídeo, e quando a gente pensa no Superman, que é um extraterrestre, é alguém que veio de um outro planeta e podia não estar nem um pouco comprometido com os terráqueos, com a realidade aqui do planeta Terra, ele é o oposto disso. E ele só é quem ele é devido à formação dele, a base que ele teve, o contato com os pais lá em Smallville, no Kansas, a vida que ele teve simples, o cuidado realmente com a comunidade dele, onde ele cresceu. E a gente vai ter exatamente tudo isso e mais um pouco aqui nesse quadrinho. E antes de falar da obra, eu vou mostrar um pouco aqui para vocês esse quadrinho. Ele saiu, quando o Superman completou 80 anos. E a gente vai ter o Jeph Loeb e o Tim Sale. E esse quadrinho aqui, ele foi lançado em 1998 pela primeira vez, saiu dividido numa minissérie e aqui no Brasil foi publicado em 2018, quando o Superman completou 80 anos. Para quem não conhece Tim Sale e Jeph Loeb, eles trabalharam também no Homem-Aranha Azul e naquela quadrilogia das cores pela Marvel. O Homem-Aranha Azul talvez tenha sido a história que mais me impactou dessa dupla antes que eu tivesse lido o Superman As Quatro Estações. Essa edição, eu tenho algumas marcações aqui em cima, e quando a gente abre, já tem aqui o Superman do jeitão que a gente imagina, né? Ele imponente. Aqui a gente vai vendo ele até um pouco sisudo, o que contrasta com o Clark, né? Com o personagem Clark Kent, que
é o Superman quando ele não está com a capa, quando ele não está uniformizado. E existem muitas similaridades entre o Clark e o Superman. Porém, a gente percebe lendo o quadrinho que diferenças entre o Clark e o Superman ficam mais evidentes também. Nessa edição, eu vou mostrar aqui no final, ela vem com, olha só, esses postais aqui. Eu vou deixar o quadrinho para mostrar para vocês, porque eu não sei se muita gente tem esse material, mas quando a gente olha atrás, tá aqui os 80 anos do Superman, e é um acabamento lindo demais, galera. Olha só, aqui o Superman em Metrópolis, planeta diário ao fundo. A gente tem aqui o Superman depois de uma cena que a gente vai ver no quadrinho também. Olha só, ele aqui nessa pintura, né? Porque tá muito bonito mesmo. A gente vai ter uma cena clássica dessa HQ, que é o Superman parando um trem com as mãos, fazendo esse esforço aqui para salvar as pessoas. E é isso, temos esses 3 postais aqui no quadrinho, que é um brinde e tanto. E por isso que eu disse, esse quadrinho merece uma edição mais luxuosa, mais robusta. E eu espero que a Panini me ouça e ouça outros fãs também que já pediram esse quadrinho nessa versão um pouco mais luxuosa. E a HQ vai trazer exatamente o que é dito no título, as 4 estações. Para cada estação do ano a gente vai ter alguém que convive com o Clark / Superman, como se fosse contando a história desse personagem no início da trajetória dele como salvador, como uma espécie de Messias. E o quadrinho vai começar exatamente com o Jonathan Kent na primavera, e eu vou abrir aqui o quadrinho para mostrar algo que me chama muito a atenção nesse momento em que ele está com o pai dele, o Jonathan. Ele está observando o pai aqui nesse momento, tentando retirar uma pedra que impede um trator de continuar arando o terreno ali na fazenda dos Kents, no Kansas. E ele meio que deixa o pai dele tentar tirar a pedra, e quando ele percebe que o pai realmente não vai conseguir remover a pedra, ele pergunta: quer ajuda? E ele, logicamente, com a força que o Sol aqui da nossa galáxia dá para ele, para o Superman, ele levanta a pedra. E o pai começa a demonstrar muita preocupação, porque a gente tem a transição de um jovem para a fase adulta. É o Clark saindo do ninho dos pais e buscando uma vida em Metrópolis. A gente percebe todo o carinho dos artistas aqui dessa HQ quando mostram o Superman ou o Clark junto com a Lana, os pais, e tem uma tia da Lana aqui, se eu não me engano, ele está dando comida para Shelby aqui, para a cachorrinha dele. A gente fica muito sensível ao pensamento do pai, do Jonathan, a preocupação dele de ter o filho saindo do acolhimento do pai e da mãe para viver uma vida nova em Metrópolis. E toda essa transição faz com que no quadrinho a gente enxergue em vários momentos essa cena aqui. A gente tem o Superman deitado na cama, introspectivo, de certa forma solitário, e essa cena vai se repetir em outros momentos da HQ também. E é muito legal a gente pensar também que o Jeff Loeb, junto com o Tim Sale, no trabalho deles, eles mostram o Clark não do jeito que a gente já vai ver mais adiante, ele já com a Lois. Ainda que a gente perceba que em muitas obras o relacionamento dele com a Lois está no início, mas é muito enfatizado ele com a Lois. E aqui a gente tem uma ênfase maior na relação dele com a Lana. Então ela fica em Smallville e o Clark parte para Metrópolis. É aquele momento também que a gente percebe que há uma ruptura. Porém, a HQ ela vai num outro caminho, não necessariamente fazendo essa ruptura ter
algum protagonismo para a história. Na realidade, a introspecção do Clark, a solitude, a maneira como ele é testado, a gente vai vendo essa construção. E saindo da primavera, entrando no verão, a gente dá de cara com essa homenagem que eu tenho certeza que os autores quiseram fazer à Copacabana. É o calçadão de Copacabana aqui em Metrópolis, né? Eu não tenho nenhuma dúvida. E inclusive o Superman do Jason Aaron, ele desembarca no Brasil na fase que está sendo contada hoje no universo Absolute, o Absolute Superman, só que esse é um papo para um outro vídeo. E a Lois é quem conta a história do Clark já ali em Metrópolis, nesse período do verão. A estação vai virando e ela vai contando como ela conheceu o Clark, como ela desconfia desse cara que está chegando para salvar todo mundo, e ela considera também chamar a realidade deles ali, a partir da chegada do Superman, de verdades antes e depois do Superman chegar a Metrópolis. A gente vai ver isso de uma forma muito interessante aqui no quadrinho. Tem muitas páginas duplas lindas que poderiam muito bem ser enquadradas para qualquer colecionador. Ter essa arte aqui na sala ia ficar realmente muito bonito. E aqui, no momento em que a Lois está narrando, no verão, já começam os primeiros conflitos entre o Clark e o Lex Luthor, ou melhor, entre o Superman e o Lex, porque o Lex não sabe que o Superman é o Clark. Ele está carregando um imenso submarino e quem está aprontando, quem está por trás desse submarino que foi sequestrado por supostos terroristas? Ele mesmo, o Lex, e ele está aqui do lado do Superman. A Lois, num determinado momento aqui, são alguns spoilers que eu estou passando, mas ela fica ameaçada e ele deixa meio que ela resolver a parada. Ele tira a arma da mão do sequestrador e ela age com as próprias mãos. Ela, que é filha de um general, sabe como se defender, e ela acaba agindo de uma forma até brutal aqui com o suposto terrorista. Suposto não, é um terrorista, né? Saindo aqui desse momento em que ele é apresentado para o povo de Metrópolis e volta para o que eu disse lá no início do vídeo, que é o Clark num quarto, na solitude. E o que me chama a atenção exatamente aqui nesse quadro é que, como todo mundo sabe, o Superman, ele ouve o que se passa a quilômetros de distância, a centenas de metros, quilômetros de distância. Ele consegue escutar as pessoas falando, sussurrando, e a gente tem uma imagem extremamente icônica para mim, que é ele em Metrópolis colocando a TV do lado oposto do rosto dele. Ele virou a TV, tá aqui a TV embaixo da janela. Ele parece não querer assistir o que está passando na TV, ele se afasta de alguma forma do que a gente pode chamar de uma mídia sensacionalista, talvez, e ele está afastado aqui dessa TV, porque ele não quer ficar além do que ele já faz, que é o trabalho como jornalista, como Clark, e além de proteger a humanidade, principalmente os cidadãos de Metrópolis. Ele, quando está na casa dele, ele prefere ficar um pouco mais quieto e deixar os jornais, as notícias, o hard news para lá. É muito interessante o que acontece aqui. E é dito pela Lois de forma muito clara que o Superman, ele provavelmente tem uma fortaleza da solidão. Ela diz isso porque o próprio Clark conversa com ela sobre isso, falando do Superman. E ele realmente é um cara muito sozinho aqui nesse quadrinho. Apesar de tantas pessoas o amarem, o cercarem, mas ele se sente muito só, com os pensamentos dele, com esse peso de ter que ser essa figura de proteção para a humanidade. Então, não deve ser fácil ser o Superman, ainda que ele tenha tantos poderes, enfim. E toda vez que ele se sente só, ele recorre à família. Ele está aqui, recorrendo à mãe, a Marta. Ele volta para a fazenda para
entrar em conexão com ele mesmo, ele fica introspectivo, quieto e vai atrás da mãe para dar um abraço nela, visita o pai, visita a cachorrinha, que já está idosa, a família fala isso, e a gente tem esse olhar, às vezes até perdido, do Clark em cada virada de página. Ele tentando se reconectar com ele mesmo por meio das conexões que ele faz com quem ele ama. E a gente vai avançar mais um pouquinho aqui, porque quando a gente chega no outono, é que a coisa, diferente do verão, começa de fato a esquentar aqui no quadrinho, porque a gente vai ter o Lex extremamente sentido com o fato de que as atenções em Metrópolis e no planeta, muito provavelmente, estão voltadas para esse ser de outro planeta que veio de Krypton, e ele quer realmente rivalizar com o Superman, e ele vai fazendo de tudo para poder fazer com que o Superman perca a cabeça. Tem um momento em que ele trata realmente ele como rival. Nessa página dupla a gente vê o Lex aqui com essa cara sisuda e o Superman do lado de fora na janela, assim, vigilante ao que o Lex está fazendo, mas não tão preocupado assim, porque ele considera que o Lex não vai perder a linha, não vai longe demais para poder fazer com que as coisas desandem, né? Só que a gente conhece o vilão e sabe que não é bem assim. O que vai acontecer mais adiante, não sei se eu falo assim, porque é o desfecho do quadrinho, tá? Mas adiante a gente vai ver uma personagem que vai chegar aqui, e eu tenho uma imagem dela, tá aqui em cima, ó. Ela aqui está trabalhando como uma cientista, e a gente vai ver essa personagem no cerne exatamente do que muitas vezes a gente viu nos quadrinhos, nos filmes, que é o Superman tendo que decidir entre uma pessoa, para essa pessoa sobreviver, ou muitas pessoas. E ele vai acontecer alguma coisa aqui, ele vai se sentir culpado com algo que vai ocorrer provocado pelo Lex Luthor. É de partir o coração ver aqui o Superman desse jeito, porque ele é tão humano, ou mais humano que nós, seres humanos. E tudo isso a gente vê aqui no quadrinho. Quando o Lex está falando dele, é sempre nesse sentido, né? De que é uma relação de amor, porque tem vingança, tem posse, enfim. Parece que ele, ao mesmo tempo que quer o Superman longe, ele quer o Superman perto para se desenvolver como vilão. Essa vilania mora realmente dentro do coração do Lex, e meio que como o Coringa e o Batman, ele quer o Superman por perto. Ele sabe que ele não vai conseguir destruir o Superman. Ele ainda não tem acesso à Kryptonita aqui nesse início de carreira do Superman. E mais uma vez, o Superman, ele tem essa imagem dele no quarto. Se repete mais uma vez, e aqui a gente já está entrando no momento em que a Lana é quem vai narrar a história. É finalmente chegado o inverno e o Clark volta para Smallville, disposto a de lá não sair mais. E o que ele vai encontrar em Smallville é a Lana, mais uma vez, o acolhimento dos pais, mais um desafio muito grande, que é o de proteger Smallville de uma enchente. Começa a chover muito, ele está aqui em contato com a Lana, já muito próximo a ela, olha só, rola um beijo aqui dos dois, nessa reconexão, e é importante dizer que a Lana sabe que ele é o Superman, ela sabe que o Clark é o Superman, então ele sabe que as pessoas vão passar uma situação difícil. Isso aqui, galera, foi escrito no final dos anos 90, e olha as pessoas passando pelo que a gente viu muitas vezes a humanidade passar, principalmente aqui no nosso país, né? Falando do que aconteceu no Rio Grande do Sul, do que ocorreu lá na Espanha, mas os fenômenos climáticos, a natureza de forma agressiva reagindo à poluição, ao não cuidado dos humanos com a natureza, né? E a natureza cobra o seu preço. Aqui a gente tem isso, e o Superman
em mais uma linda página dupla, ele tenta evitar que a comunidade onde ele cresceu vá para o fundo. E ele resolve, ele vai atrás, ele mete a mão na massa para poder salvar as pessoas até que o inverno de fato chega no final dessa história. E a gente vai ter aqui já para o final a Lois questionando o Clark, desconfiada de que ele é o Superman, mas a gente não vai ter a resolução disso. E o que vai ocorrer aqui é que Lana e Clark vão ter a sua lua de mel já no final do quadrinho. Eu soltei muitos spoilers sobre a obra, mas eu queria falar sobre essa obra com vocês porque é de tocar o coração. Eu indico muito, se você tiver a oportunidade de ler Superman As Quatro Estações, não perca tempo, procure nos sebos aí na sua cidade, porque é um quadrinho que está esgotado, e fique na torcida também para um relançamento. Quando isso aqui sair de novo, eu provavelmente vou pegar e vou manter essa edição especial também que vem com os postais. Eu quero fazer um outro vídeo sobre esse quadrinho com meu amigo Alan Fernandes. Eu estava conversando com ele sobre essa obra e é uma das obras favoritas dele. Então é muito provável que outros quadrinhos do Superman estejam à mesa com esse aqui à frente para a gente fazer alguns comparativos, para falar das grandes histórias do Superman. Eu vou deixar o meu amigo falar também da conexão dele com essa obra, meu amigo Alan. Eu havia conversado recentemente com ele sobre isso e a gente vai sim trazer algo juntos para falar sobre os melhores quadrinhos do Superman, e esse aqui tá no topo pro meu amigo Alan. E eu acredito, eu tô maturando isso aqui comigo, tá? Mas que esse quadrinho ele já despontou aí como o melhor quadrinho do Superman que eu já li. Tem outros tão impactantes, tão bons de serem lidos quanto esse, mas no momento é o quadrinho que eu mais gosto do Azulão. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui no nosso Velho Verso. Eu espero que em breve eu possa trazer outras análises, mesmo que sejam HQs fora do hype, como essa aqui, que eu espero um dia voltar aí para o topo das paradas de sucesso. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Para o alto e avante! Fui!